Alô, alô. Alô. Muito boa tarde a todos presentes. Eu agradeço a presença de todos. Nós concordamos que a população está ansiosa por um desfecho desse caso da cassação dos nossos colegas indiciados. No entanto, eu devo esclarecer o seguinte, que a partir do dia 1º de setembro, esse imbróglio com que os nossos colegas se envolveram corre por conta da Polícia Federal, do GAECO e do Ministério Público. Então, de qualquer forma, a população, nem a Câmara Municipal, não tem muito a ver diretamente com esse problema, porque quem está fazendo as investigações é justamente a Polícia Federal e o Ministério Público. Então, no meu parecer, o mínimo que a Câmara poderá fazer é dar uma cobertura naquilo que decidirem as nossas autoridades. E por isso, eu oficiei o juiz criminal da 4ª Vara Criminal para que ele pudesse dar um parecer sobre a situação atual desse processo todo. Então, nós estamos aguardando que o juiz nos dê esse parecer, se os vereadores indiciados voltem aos seus compromissos parlamentares ou continuem suspensos até que resolva alguma coisa, mas isso daí eu afirmo que está correndo por conta da Polícia Federal, do Ministério Público, certo? Nós aqui do Conselho de Ética da Câmara estamos no aguardo desse posicionamento a fim de que nós possamos dar andamento no nosso relacionamento, no nosso relatório com relação a esse problema que nos foi colocado em mãos na Câmara. Então, vai ficar em cima do muro a Câmara mais uma vez? Não, em cima do muro não. Nós estamos aguardando um pronunciamento do Ministério Público ou do juiz da Vara Criminal, certo? O senhor pediu uma cópia da documentação. Assim que chegar, o senhor vai se manifestar. Certo. O senhor não está esperando a decisão lá. Eu queria a palavra. Eu posso... Assim que chegar essa decisão, nós passaremos para vocês. Mas isso vai chegar no fim do ano. Antes de passar a palavra, eu gostaria de que vocês aguardassem, por gentileza, até para a gente se posicionar os vereadores aqui, depois o presidente delibera ou não se passa a palavra. Eu posso ter a palavra, senhor presidente? Ok. Eu preparei, já prevendo alguma situação, um voto em separado. Respeito muito o presidente desse conselho, o vereador Valdir Vilela, no qual eu tenho um carinho e respeito verdadeiro. Mas eu acho que essa Câmara deve, sim, uma satisfação para o povo. Nós não estamos aqui de enfeite. Eu não concordo em aguardar, em consultar juiz. O juiz não está lá para ser consultado, ele está lá para julgar. Aqui é um poder legislativo, eu vou pedir a liberdade de ler o voto em separado e colocar para apreciação desse conselho, para o vereador Beto e para o presidente Valdir Vilela. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Vereador, só um minutinho. Vereador, só um minutinho. Eu só pediria... Não, mesmo porque não vai ficar nada resolvido hoje, minha querida. Certo? O senhor requisitou informações, está aguardando para exarar o seu voto. É só isso. Vereador Rodrigo, eu só peço que Vossa Excelência não comece a ler o voto de Vossa Excelência, porque se Vossa Excelência assim o fizer, poderá ficar impedido de votar posteriormente nesse processo. Eu gostaria só de lembrar aos membros desse conselho, e com todo o respeito que eu tenho à plateia que está acompanhando aqui, trata-se de uma reunião de comissão de ética da Câmara, é uma reunião onde nós temos que conversar aqui, deliberar
O fato da reunião ser aberta pode ser a critério do presidente que ele abra a palavra para os participantes, mas aqui nós estamos numa reunião do Conselho de Ética. Então, o Conselho de Ética se manifesta, debate as questões regimentais, e a gente pediria que o pessoal pudesse manifestar a posteriori, assim que nós concluirmos aqui o procedimento. Porque o procedimento... Não, está tendo acesso, você está tendo acesso. É uma reunião do Conselho de Ética, não é uma assembleia isso daqui, é uma reunião do Conselho de Ética. Então, o Conselho de... Isso, vocês têm que ficar de olho, acompanhando, filmando, gravando, e depois repercutir o que aconteceu aqui. Mas trata-se de uma reunião de Conselho de Ética, tá? Então, depois, a critério do seu presidente, ele pode deliberar ou não pela abertura da palavra aos senhores presentes. Mas eu faço essa questão, vereador Rodrigo, porque eu acho que nós temos uma questão anterior a isso para ser resolvida. Nós tivemos uma reunião alguns dias atrás, onde, segundo o nosso regimento interno, o Código de Ética, decoro da Câmara, a resolução que disciplina o procedimento do funcionamento do Conselho de Ética, que é o que vai regulamentar e o que vai disciplinar o que vai acontecer aqui, só para a população saiba como que é o procedimento. O procedimento do Conselho de Ética não é determinado pela cabeça do presidente, nem pela cabeça do vereador Beto Canguçu, nem pela cabeça do vereador Rodrigo, mas é determinado por uma resolução aprovada pela Casa. Então, até para que a gente tenha o processo de forma regular e legal, é preciso seguir esse rito, tá? Sob pena da gente fazer uma coisa aqui só para a plateia e não ter a concretude necessária daquilo que a população deseja. Então, nós nos reunimos na última sessão, senhor presidente, e por deliberação e por sugestão de Vossa Excelência, inclusive, o senhor se autonomeou relator deste processo, o que foi acatado por mim e pelo vereador Rodrigo Simões. De acordo com o regulamento, a resolução que trata do processo de cassação por quebra de decoro parlamentar, que é a resolução 213, publicada em 23 de dezembro de 2011, a primeira coisa que o senhor deveria ter feito seria ter notificado todos os representados para que eles apresentassem, num prazo de 10 dias, as suas defesas prévias. O que não foi feito pela abertura da reunião que o senhor fez aqui hoje. Antes de proceder qualquer tipo de diligência ou de entrar na fase probatória, chamada na fase instrutória, os representados têm que apresentar as suas defesas, sob pena de nulidade. Então, o senhor não poderia ter feito outra coisa da última reunião para cá, me parece que não foi feito, portanto, nós perdemos aí preciosos 15 dias. Todos os reclamados, todos os representados, teriam que ter sido já notificados do teor da representação protocolado na Câmara, para que eles apresentem as suas defesas. Com base nas defesas apresentadas pelos representados, o senhor teria, caso não abrisse diligências para o seu convencimento e a elaboração do seu parecer, o senhor terá 10 dias de prazo para apresentar este relatório. Portanto, eu acho que nós estamos caminhando de forma indevida, em desrespeito ao regulamento desta Casa, em desrespeito à resolução que disciplina o processamento de cassação por quebra do decoro parlamentar de vereadores desta Casa. Portanto, vereador Rodrigo, eu impedi de pronto que o senhor lesse o relatório, porque se o senhor lesse o relatório hoje, o senhor fica impedido, porque o senhor está manifestando já o teu voto antes de ouvir a defesa dos vereadores representados, o que não é permitido na condição de juízes, né? Nós temos que julgar o caso mediante a representação feita por algumas entidades da sociedade civil e mediante a defesa dos representados. Se neste processo de defesa... Convocar ainda essa defesa? Não, podíamos não, temos que convocar. Isto é um ato que o senhor deveria ter tomado já como relator, já deveria ter feito, né? Porque é mediante a defesa dos vereadores é que o senhor vai decidir, se o senhor vai abrir uma fase instrutória, probatória, com novas diligências, com oitivo de testemunha, se houver a indicação de testemunha por parte dos vereadores, para depois o senhor ter o prazo para emitir o seu relatório. Lembrando que, isso que eu estou dizendo está bastante claro aqui no artigo 7º
A representação encaminhada pela mesa será recebida pelo Conselho, cujo presidente instaurará imediatamente o processo, determinando as seguintes providências. Aí fala da escolha do relator, e aí no inciso 8º fala: o Conselho promoverá a apuração dos fatos após a notificação, notificado ou representado, no caso, os representados, para que apresentem suas defesas no prazo de 10 dias e providenciando as diligências que entender necessário no prazo de 15 dias. Quem? O senhor, relator. Prorrogáveis uma única vez, ou seja, o senhor pode usar 15 dias, prorrogáveis uma única vez, por igual período, por deliberação aqui do Conselho, de todos nós três. A partir do recebimento da notificação, o representante terá prazo de 10 dias para apresentar defesa escrita e deverá estar acompanhado de documentos e rol de testemunha até no máximo de 10. E para finalizar minha intervenção neste momento, lembrando que ainda no Código de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, o artigo 16 prevê que os processos instaurados pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal não poderão exceder o prazo de 60 dias para deliberação pelo Conselho ou pelo plenário da Câmara Municipal, conforme o caso na hipótese das penalidades previstas nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 10 deste Código. No caso, um desses incisos trata da perda de mandato parlamentar por falta de decoro. Portanto, veja a situação que nós nos encontramos. Já do recebimento da representação para este Conselho, não sei quanto foi a última reunião, mas já se foi aproximadamente 15 dias, que este Conselho já perdeu por não ter cumprido o que diz a resolução, que é a notificação imediata dos representados. Então, naquela última reunião, como o senhor se autonomeou relator, me lembro de um processo anterior em que eu fui relator, na mesma reunião já determinei à assessoria desta casa que notificasse no caso a representada, o que foi feito no mesmo dia durante a sessão, onde começa a se correr o prazo de 10 dias. Então, qualquer coisa que nós fizermos que não siga esse rito, nós estamos fazendo alguma coisa ilegal e que não cumpre o regimento interno e as resoluções. Então, da minha parte, eu requeiro que Vossa Excelência, na condição de presidente e de relator, imediatamente solicite aos servidores desta casa para que notifique todos os representados, são 9 vereadores representados, na forma prevista nas resoluções, inclusive com os prazos, no caso da negativa de recebimento por parte dos vereadores, tem previsão para se notificar assessores, membros da família, em último caso, não achando ninguém, publicação no Diário Oficial, para que a gente possa, só se estabelece o processo mediante a apresentação da defesa. Senão nós não temos o devido processo legal, né? Nós temos a representação, não temos a defesa, não tem o devido processo legal. Então, como eu estou preocupado e zeloso para que a representação chegue ao termo que nós aqui da comissão deveremos julgar, se seguirá ou não para o plenário, nós temos que preservar o rito que prevê a resolução desta casa. Portanto, eu faço esse requerimento a Vossa Excelência. Okay. Estou de joelhos dobrados para que Deus abra o coração e a mente do doutor Vilela e veja que a voz do povo é a voz de Deus. Agora o senhor esperou 15 dias. A palavra está aberta? Tá. O senhor fala que o senhor fez uma manifestação para o jurídico da Câmara? Em 60 dias. O senhor fez Ô Beto, você está colocando em votação a convocação? 60 dias da entrada. Só explica isso. Eu não estou nem colocando em votação, eu estou requerendo que o presidente desta comissão, que é, além de presidente e relator, ele tome as medidas previstas na resolução que disciplina o funcionamento da comissão de ética. O senhor fez um pedido ao jurídico para saber se a denúncia era inepta ou não. Se a denúncia... Era inepta ou não. Isso. E aí, com isso, o doutor Gama passou... Não pode voltar. E tem 60 dias a partir da entrada. Não pode abrir propaganda de casação e manda esse
O senhor fez um pedido ao jurídico para saber se a petição apresentada era inepta ou não. O jurídico mandou uma resposta para o senhor que poderia... Como é que foi? Já foi de caso pensado, essas presidências. Tendenciosa essa falha. Vocês são coniventes com os 9 lá. Exceto o Rodrigo, porque eu senti que o Nunca me enganou, seu Paulo. O senhor nunca me enganou. Se autonomeou. Presta atenção. O senhor pediu um parecer para o jurídico. O jurídico disse que, na condição de relator, o senhor poderia verificar se a petição é inepta ou não e decidir pelo prosseguimento do processo. Certo? Então, o senhor está decidindo pelo prosseguimento e vai fazer a notificação. Precisa dar uma resposta. Não é ficar É outro que devia ser caçado, é o senhor, seu Valdir. O senhor devia ser caçado também. Por favor, por favor. Por favor. Lá fora é diferente a situação. Só que aqui dentro. Se vocês... Quem tem uma visão, lá fora é outra. Se vocês não pararem de falar, nós nunca chegaremos a um acordo. Do jeito que o senhor tá levando, não vai chegar nunca. Vai chegar nunca. Eu fiz uma representação para o jurídico da Câmara, pedindo parecer sobre sobre a inépcia ou não. E o doutor Gama, que é o coordenador jurídico, disse que ele deveria analisar pelo prosseguimento ou não do processo. Que a petição não estaria inepta. Certo. Mas não cumpriu os rituais necessários, né? Senhor presidente. Senhor presidente, ó, mais uma questão que foi abordada pelo Dr. Marcelo aqui, com relação a um possível parecer jurídico. Não há que se falar em inépcia da inicial. Primeiro porque a mesa diretora, quando aceitou a representação, já declarou que a petição era perfeitamente dentro daquilo que prevê o regulamento. Não existia a inépcia da inicial. E segundo a mesma resolução que eu estou trazendo aqui à discussão, o pronunciamento do Conselho pela inépcia, artigo 14, inciso 3º do parágrafo 4º. O pronunciamento do Conselho pela inépcia ou falta de justa causa da representação, admitido apenas na hipótese de representação de autoria de vereador ou partido político, nos termos do parágrafo 3º do artigo 9º, será terminativo, salvo se houver recurso do plenário da Casa. Esta excepcionalidade tem a ver, eu vou ler para vocês aqui o parágrafo 3º do artigo 9º. A representação subscrita por vereador ou partido político representado na Câmara será encaminhada diretamente pela mesa diretora ao Conselho de Ética e Decoro no prazo a que se refere ao inciso 1 do parágrafo 2º deste artigo, que trata de casos de menor, vamos chamar assim, potencial. Ou seja, nós temos no nosso regimento interno, no nosso Código de Ética, a suspensão do mandato, a suspensão de alguns direitos de vereador. Então, nesses casos, havendo representação de vereador ou de partido político, aí o Conselho declara a inépcia ou não da inicial. Então, Marcelo, em caso de perda de mandato, a cassação de mandato por falta de decoro, já está recebida a representação pela mesa diretora, encaminhada ao Conselho de Ética e tem que ser processada nos termos da resolução. E a resolução fala que, escolhido o relator, tem que ser notificado os representados. E aí, se eu me permite, por mais que nós estamos traçando numa reunião aqui do Conselho, e está havendo algumas manifestações em relação ao porquê que eu não apontei isso antes, porque na reunião passada foi nomeado o Dr. Valdir como relator, e cabe a ele tomar as medidas previstas na resolução. Eu não tenho condições de ficar policiando o vereador Valdir Vilela. É da responsabilidade dele, é da responsabilidade. Gente, a gente tem que ter racionalidade, tem que ter racionalidade. Quando não sou eu que vou julgar se o relator
Entendeu? Eu sou membro da comissão, eu vou julgar o parecer. Agora, escolhido o relator, subentende-se que todos os vereadores desta casa conhecem do regimento interno, conhecem da resolução. Eu não sou obrigado a ficar assessorando o vereador. Por mais que vocês queiram, não é assim. Se vocês quiserem mudar, vocês têm que vir para o lado de cada mesa. Não pode continuar do lado daí. Pessoal, deixa eu colocar... Pessoal, só um minuto. Só um minuto. Deixa eu sugerir, o vereador Beto, que seja colocado imediatamente em votação, para que os vereadores suspensos sejam notificados imediatamente, que um prazo seja estipulado, como consta no regimento. O prazo está no regimento. Então, o conselho, nós temos 60 dias no máximo para resolver. Confere? Esse tempo já está correndo, já tem pelo menos 20 dias. E que sejam notificados, então, da forma que tem que ser. Fala que o senhor defere e determina a notificação dos vereadores o mais rápido possível. Eu estou deferindo a notificação dos vereadores o mais rápido possível. Tão logo seja notificado. Tá certo? Nada mais adentro? Podemos ir embora? O que ele deliberou? Ele deliberou notificar o mais rápido possível. Você terminou, senhor Oswaldo? Diga que o senhor vai notificar e vai usar todos os prazos. Não, ele tem que notificar os representantes. Eu vou procurar notificar e não vou usar todos os prazos que a lei nos permite. O mais rápido possível. Nós queremos a cassação. O mais rápido possível já. Se nós vamos caçar o senhor, nós queremos a cassação. Vai entrar a sua também no meio, vovô. Não dá mais. O povo não aguenta mais. Mais alguma coisa? O povo não aguenta mais essa pressão. Mais alguma coisa? Encerrou? Está encerrado? Está encerrado. Vai notificar. Prazo, gente. 10 dias. 10 dias. Faz todo o prazo, gente. Estamos dando por encerrada a presente sessão, agradecendo a